Olá, meus irmãos, cumprimento a todos na bendita paz do Senhor Jesus. Seja você bem-vindo, você meu irmão, você minha irmã, meu amigo, minha amiga que sempre está conosco aí na nossa sala de todos os dias, né? Na nossa sala da esperança. Nós temos aí a alegria no coração de podermos todos os dias ouvir a palavra de Deus, ouvir o Senhor Deus, porque a Bíblia Sagrada, quando ela é aberta, é estudada, é a voz de Deus falando ao nosso coração. Tá? A boca de Deus falando para nós. Você pode ter esta certeza. Tá? E aqui na nossa sala, a nossa prioridade é estudar a palavra de Deus. Nós temos todos os dias, né, assuntos importantes para podermos estudar e aprendermos. Essa é a vontade de Deus, que nós aprendamos, né? Aprendemos aí sempre a sua palavra. E, queridos, hoje a nossa lição ela é muito importante, porque ela faz uma pergunta: onde fica a casa do tesouro? Tá? Onde é a casa do tesouro? Nós temos estudado que a palavra de Deus diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aonde é a casa do tesouro? Aonde você tem que levar o seu dízimo? Então é uma lição importante. Então hoje nós vamos aí aprendermos na palavra de Deus onde é a casa do tesouro, tá bom? Então eu quero orar com você neste momento. Querido e eterno Deus, nosso Pai Celestial, o nosso desejo, Pai amado, é aprendermos, cada vez mais termos conhecimento da Tua palavra. Ela é inspirada, nós somos humanos, pecadores, mas nós desejamos compreender a Tua vontade e também seguir em obediência. Por isso pedimos ao Espírito Santo para que Ele venha nos iluminar, a fim de que nós possamos, ó Pai, aprendermos a verdade como realmente ela é, e o Senhor coloque no nosso coração a vontade, o desejo de obedecermos, de fazermos conforme os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus, nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos. Amém. Muito bem, meus queridos, onde fica o tesouro? A casa do tesouro, né? Hoje, segunda-feira, nós temos hoje nosso estudo em Malaquias capítulo 3, verso 10, vocês já conhecem, né? Nós já estudamos aí várias vezes esse capítulo com este verso, quando diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Tá? Então aí surge a pergunta: já que Deus está dizendo a casa do tesouro, então aonde é? Né? Mas continua o verso dizendo: para que haja mantimento na minha casa. A casa do tesouro é a minha casa. Então nós precisamos saber onde é a casa de Deus e a casa do tesouro. Ok? Muito bem. Embora instruções específicas não sejam dadas no texto, por exemplo, de Malaquias 3, verso 10, mas é evidente que o povo de Deus sabia o que ele queria dizer com a palavra casa do tesouro. Tá? Malaquias diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mas não especifica aonde é, qual o local. Mas, queridos, para o povo de Israel, quando instituído como nação, depois que Deus as trouxe ali da terra do Egito por 4 séculos que eles passaram ali como escravos, propriamente nos últimos anos como escravos, e Deus ao tirou dali, levou para estabelecer como uma nação na terra prometida, que ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E essa terra era ali as regiões de Canaã, tá?
Então Deus, desde ali o deserto, quando ele estava conduzindo o povo, né, por 40 anos que eles estavam ali na trajetória da viagem, né, rumo à terra, Deus instruiu Moisés a construir um santuário, tá, um tabernáculo. E Deus disse para Moisés, faça um santuário, um tabernáculo, né, conforme o modelo que eu irei te passar. Ok? Muito bem. E Deus disse assim, olha, para que eu possa habitar no meio do meu povo. Tá? Então, para o povo de Israel, eles entendiam que o local chamado Casa de Deus era exatamente o templo. Na verdade, o tabernáculo anteriormente que foi construído por Moisés ali no deserto, né, ele era móvel. À medida que eles iam caminhando, eles conduziam também aquele tabernáculo, tá? E em cada local onde eles paravam, ali eles armavam o tabernáculo. Tá? Propriamente quando eles forem estabelecidos na terra, né, ali como nação, nós conhecemos que foi construído, né, foi construído uma casa. Salomão, por exemplo, chamava a Casa de Deus. Era o desejo de Davi, pai de Salomão, construir, mas daí, né, Deus diz para Davi que o seu filho a construiria, tá? O seu sucessor. Então, eles entendiam que a casa de Deus era o local onde eles iam adorar a Deus. Ok? Muito bem. 3 festas ao ano, o povo de Israel se reunia no templo, né, onde eles iam adorar a Deus. E nessas 3 festas, né, que era a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos, era festas importantíssimas para o povo de Israel. E o povo de Deus devia viajar a Jerusalém para levar os dízimos, né, e as ofertas para louvar e adorar a Deus. Êxodo capítulo 23 e o verso 14 ao verso 17. Tá? Eles iam por 3 vezes ao ano, né, propriamente nessas datas de festas, que era propriamente a festa da Páscoa, a festa dos Tabernáculos e a festa do Pentecoste, tá? E eles levavam os seus dízimos, né, das suas rendas, as suas ofertas, e eles iam ali para adorar a Deus, tá? Então era entendido que o local chamado Casa do Senhor era exatamente onde se reunia para adorar a Deus, tá? Muito bem. Os membros levam seus dízimos e ofertas à igreja local, parte na sua experiência de adoração, mesmo que alguns dê por meio de transferências bancárias. Os tesoureiros locais então encaminha o dízimo para a tesouraria da associação. Então aqui nós estamos falando, queridos, sobre a organização da Igreja Adventista, como funciona. Tá? Hoje, por exemplo, queridos, nos tempos que nós estamos vivendo, tempos diferentes dos tempos passados, quando o povo de Israel, né, saiu do Egito ali para a Terra Prometida, hoje nós estamos vivendo em tempos diferentes. Naquela época, né, eles plantavam, colhiam, criavam animais, então eles separavam por exemplo, os 10 animais das suas crias, eles separavam né, que era o dízimo. Tá? E a mesma forma era também com os grãos que ele escolhia. Então eles tinham ali a forma de medidas que eles mediam,
tá? Ou sacas, né? E então a cada 10 era separado um, como dízimo, tá? Hoje em dia, nos nossos dias, né, funciona a moeda, funciona o dinheiro, né? Tudo é vendido. E então, hoje, por exemplo, nós trabalhamos, temos a nossa renda, né, os nossos salários, os empreendedores que têm as suas empresas também têm os seus lucros empresariais, depois que todas as despesas, né, foram tiradas, né, da empresa, por exemplo, relacionado a impostos, relacionado a gastos, né, com transporte, enfim. São despesas que são geradas, né, da empresa, até que todas essas despesas são separadas, né, e então você ali percentua o seu lucro, né, então isso é chamado de renda. Será dessa renda que será separado ali a 10ª parte do dízimo. Então, hoje funciona muito, por exemplo, né, como transferência bancária, né? E então os comprovantes, né, para esses que fazem por essa modalidade, direcionada ao tesoureiro, né, o tesoureiro da igreja local onde o membro congrega, então ele encaminha para a nossa organização que é chamada de associação ou missão, tá? Então ali é chamada casa do tesouro também, como no contexto bíblico, tá? Agora, queridos, qual que deve ser a finalidade do dízimo que você devolve como um fiel seguidor de Cristo Jesus? Qual deve ser a sua finalidade? Tá? Eu quero estudar com vocês aqui duas citações da escritora Ellen White. Tá? A primeira delas nós encontramos no livro de Primeiros Testemunho para a Igreja, no volume 9, na página 49, e o segundo em Conselho sobre Mordomia, na página 63. Tá? Muito bem. O primeiro diz assim, olha, foram-me dadas instruções de que ocorre uma retenção do dízimo que deveria ser fielmente trazido ao tesouro do Senhor para o sustento dos ministros e missionários que estão abrindo as escrituras diante do povo e trabalhando de casa em casa. A obra de evangelização no mundo tem sido grandemente atrasada pelo egoísmo pessoal. Alguns, mesmo entre os professos cristãos, são incapazes de perceber que a obra do Evangelho deve ser sustentada pelos meios que Cristo lhes concedeu. O dinheiro é necessário para que o trabalho desenvolvido em todas as partes do mundo seja levado avante. Milhares de milhares estão perecendo no pecado e a falta de meios está atrapalhando a proclamação da verdade que está sendo levada a todas as nações, tribos, línguas e povos. Existem homens dispostos a ir avante como mensageiro do Senhor, mas em virtude da escassez de recursos na tesouraria, eles não podem ser enviados aos lugares em que o povo está clamando por alguém que venha e lhes ensine a verdade. Tá? Então, aqui nós podemos ver aqui a citação da escritora Ellen White, que a ela foi instruída, claro, pelo anjo que ali falava, que através, muitas vezes, de nós retermos os dízimos, tá? Que deveria ser fielmente levado à casa do tesouro, tem atrasado a obra de Deus. E milhares de pessoas que deveriam conhecer o Evangelho, ser salva, através do conhecimento por missionários, e ministros que deveriam estar indo por toda parte do mundo levar este Evangelho, queridos, tem sido aí atrapalhado o crescimento da obra
pelo fato de muitas vezes nós retermos em entregar aquilo que nem nosso é, mas que pertence a Deus. Tá? Muito bem, eu quero ler aqui a outra parte que eu prometi para vocês, né, propriamente em Conselhos sobre Mordomia. Na página 63 diz assim, olha, esse assunto de doação não deve ser por impulso. Deus nos deu instrução definida a esse respeito, né? Especificou os dízimos e ofertas como sendo a medida de nossa obrigação, e Ele deseja que doemos de forma regular e sistemática. Examine cada um suas rendas regularmente, pois são todas uma bênção de Deus, e ponha à parte o dízimo como um fundo separado para ser sagradamente do Senhor. Em caso algum, este fundo deve ser dedicado a qualquer outro uso, mas deve ser destinado unicamente ao sustento do ministério do Evangelho. Depois que o dízimo é posto à parte, as dádivas e ofertas devem ser proporcionais conforme a sua prosperidade. Ok? O dízimo, que é a 10ª parte, como nós temos sido instruídos pelas Escrituras Sagradas, deve ser separados, né, como algo sagrado para ser levado ao tesouro de Deus, e depois, com as bênçãos que Deus tem nos proporcionados, nós devemos então aí separar a nossa oferta como gratidão por todas as dádivas que Deus bondosamente tem nos concedido. Ok? Então essa oferta deve ser proporcional e deve ter um propósito, tá? E não existe propósito maior, queridos, do que agradecer a Deus por tantas coisas que Ele faz por nós, principalmente por nos dar o seu Filho amado Cristo Jesus. Então, queridos, nós estamos vendo aqui a luz da Palavra de Deus, né? A forma por onde deve ser encaminhado, né, os dízimos e as ofertas, e o objetivo deles deve ser alcançar pessoas para serem redimidas e salvos por Cristo Jesus, tá? E não para outra finalidade. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos, né, através do nosso conhecimento que nós temos, decidirmos colocar a nossa vida inteiramente nas mãos de Deus, e a nossa súplica a Ele, que Ele nos faça, né, como servos fiéis do Senhor, também nós possamos estar envolvidos na obra missionária de Deus, através da devolução dos dízimos e das ofertas, e também pelos nossos esforços, né, na medida do possível. Então, que Deus te abençoe ricamente, que você possam, né, e eu também, se até aqui temos falhado em algum aspecto sobre esse assunto com Deus, que nós possamos colocar em dia a nossa situação com Deus. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Amanhã estaremos aprendendo um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Até amanhã, se Deus quiser.